Muito bem, estamos aqui com o livro de Exu, editora Madras, mestre Rubens Saraceni, Mistério Revelado. Adquira esta obra, vai lhe trazer muito bem, bastante informação útil e importante para você que quer aprender a lidar melhor com as forças de Exu. O capítulo aqui da página 45, as linhagens de Exu, vai tratar de segmentos desses guardiões. Chamados Exus naturais ou Exus encantados, merece um tratamento especial, recebe um tratamento especial aqui na página 46, no terceiro parágrafo, que diz assim: assim procedendo, os Exus encantados desenvolvem linhagens de Exu, todos manifestadores de um mesmo mistério absorvido no novo campo de ação e reação. Essas linhagens são tão antigas que ninguém pode afirmar quando se iniciaram. Mesmo nas hierarquias divinas, à exceção dos orixás assentados nos tronos regentes dos níveis vibratórios, a evolução é permanente. Os orixás individuais ou não alcançam o grau de naturais e levam consigo seus Exus ao novo plano da vida. Em função dessas linhagens, aqui a Umbanda tem na sua esquerda, ele põe entre aspas a palavra esquerda, linhas de Exus, tantas linhas de Exus, todos atendendo com nomes simbolizadores dos mistérios que já desenvolveram em si e que os manifestam a partir de si quando atendem a uma evocação mágica ou religiosa. E aí ele explica aqui na página 47, a evocação religiosa é aquela em que Exu é firmado e evocado em sua tronqueira ou assentamento, feito do lado de fora do templo, mas com a função de guardar o seu espaço exterior, assim como de vigiar as manifestações que acontecem durante os trabalhos espirituais realizados em nome dos orixás. Saibam que toda evocação realizada dentro dos templos são evocações religiosas. Já as realizadas nos pontos de força com finalidade específica são evocações mágicas ou magísticas. São mágicas ou magísticas porque a pessoa é que tem que ir até Exu e ativá-lo, senão ele não responderá aos pedidos feitos a ele mentalmente. Parte aqui que mandaram uma pergunta para mim dizendo assim: eu não entendi, eu reli essa parte, não entendi. Na página 46, terceiro parágrafo, quando diz assim: mesmo nas hierarquias divinas, à exceção dos orixás assentados nos tronos regentes, nos níveis vibratórios, a evolução é permanente. E os orixás individuais ou não alcançam o grau de naturais e levam consigo os seus Exus ao novo plano da vida. E as pessoas falam: o que isso quer dizer? Veja bem, aqui o autor está falando de planos. Quando um ser ele é um ponto de luz na mônada e ele parte para o processo evolutivo, aquele ponto de luz estagia em vários reinos elementais. Você já foi um ponto de luz, estagiou na terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais. Com o passar do tempo, você foi para um mundo transitório, meio elemental, meio animal. Por quê? Porque você estava partindo do reino elemental para o reino animal. No reino animal, você ficou milênios evoluindo em diversas formas animalescas até partir para um reino transitorial, meio animal, meio humano, para poder vir para o reino humano, hominal, que está até hoje. Nem todos os seres seguem essa trilha, eles até a parte elemental sim, até a parte animal sim. Alguns, quando estão para transitar do animal para o hominal, optam por voltar ou são convidados para voltar para o reino elemental. Você também foi convidado, mas alguma coisa deu na sua cabeça, como na minha, que a gente decidiu vir para o reino hominal. Será que fizemos a escolha certa? Um dia vamos saber lá na frente. Eu creio que sim, né? Mas se não, só o tempo vai dizer. Não tem como voltar atrás mais. E estamos aqui. Aqueles que decidiram voltar para o reino elemental, eles foram evoluir para lá. Lá eles não têm livre-arbítrio, portanto não tem erro, não tem, entre aspas, o pecado. Então, eles podem chegar, alcançam ao grau de naturais. Ou seja, eles estão tão ligados às forças da natureza, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais, vegetais, que eles servem aos orixás com uma pureza e uma fidelidade muito grande. Tá? Então, até me perguntaram assim, um Exu coroado, que é um ser humano assentado à esquerda do trono, do trono da vida. O Exu coroado é uma pessoa como eu, como você, que lá no plano espiritual conseguiu entrar para uma falange de Exu, foi aceita ou na falange dos capa-pretas, dos 7 lanças, dos 7 espadas, dos 7 ganchos, do caveira,
do lodo, enfim, foi aceito e é levado à esquerda do trono do seu orixá de cabeça, e lá ele é coroado Exu, dentro da ordem que ele aceitou seguir. Bom, o Exu coroado ele pode ter uma queda na trajetória espiritual e evolutiva dele. O Exu natural não tem queda. Não tem queda. Eles evoluem mais devagar, mas não tem queda. Então, assim, se o orixá tiver de confiar uma missão que não pode ter falha, ele vai confiar muito mais no Exu natural do que no Exu coroado, porque o Exu coroado traz consigo as imperfeições humanas. O Exu natural não. Bom, mas quando a questão é entender melhor o ser humano, quando a questão é lidar com o ser humano, por exemplo, numa consulta incorporada, o Exu coroado vai ter uma noção de entendimento daquele encarnado que está ali consultando ele, muito mais que um Exu natural. Os Exus naturais eu não conheço nenhum que incorpore. Eles trabalham numa outra frequência. Quando ele fala assim, a evocação religiosa é aquela em que Exu é firmado e evocado em sua tronqueira ou assentamento. Bom, existem invocações religiosas que são feitas, por exemplo, num cemitério. Invocações religiosas são feitas em casa, na rua, numa esquina, numa encruzilhada. Né? Em nenhum momento aqui eu estou criticando o autor. Só estou dizendo que existe hoje em dia uma ideia mais ampla de evocação religiosa. Aqui, para a ideia de magia que tinha na época, esse livro foi escrito há muitos anos, uns 30 anos atrás, estamos em 2025, ele pode até ter vindo a público há menos tempo, mas quando escreveu no caderno, lá, o mestre Rubens tinha um caderno onde ele escrevia os livros, quando foi escrito mesmo, a ideia de religião e magia eram outras. Então aqui está com as ideias do momento em que foi escrito. Não é que está errado, só que hoje em dia tem sua ideia de religiosidade diferente. Tudo que envolve rito e está dentro de uma doutrina é religioso. Já o mago ele não se preocupa muito com doutrina, ele se preocupa com o fundamento da magia que ele está fazendo. Qual o fundamento daquela magia? É uma magia proveniente do trono X, por exemplo. Tá, quem são os orixás desse trono? São os orixás fulano, beltrano e cicrano. Ok. Qual o alcance dessa magia? O alcance dessa magia é esse. Bom, qual é a metodologia de usar? A metodologia é essa. Esses são os fundamentos da magia. Para o mago basta isso. Agora, tem mago que é religioso, mas nem todo religioso é mago. Tá, deu um nó na minha cabeça, Hernani. Deu um nó, mas vamos lá. O religioso, ele vai chamar aquela entidade conforme as doutrinas da religião dele. Vai seguir um script. Ali tem todo um padrão. O magista, ele não tem necessariamente que seguir uma doutrina religiosa. Por quê? Porque ele está muito mais focado em alterar a realidade a partir do pensamento. Magia é isso. Toda capacidade de alterar a realidade a partir do pensamento é magia. Se você, através da oração, conseguir fazer isso, você fez uma oração e uma magia. O que vai definir se uma coisa é magia ou não é a capacidade de interferência do pensamento em uma determinada realidade, tanto física como espiritual. O pensamento atuando em uma determinada realidade, causando alterações, isso é magia. Se usou vela, se usou reza, se usou fumaça, se usou... Foi com pensamento? Foi. Não importa os apetrechos. Alterou uma realidade? Alterou. Foi magia. Então quer dizer que um religioso ele pode ser um mago também se ele conseguir sim. Só que o mago ele usa muito da mente dele para alterar a realidade, mesmo que ele invoque espíritos. Ele usa muito a mente dele. Já o religioso, não vou dizer que não use, mas o religioso ele vai ativar aquela energia e vai passar a bola totalmente para o ser que ele acredita. Então, por exemplo, se eu chamo Exu e peço, Exu, limpa a casa de fulano de tal, que está muito pesada. E dentro de um rito religioso, eu passei toda a bola para Exu. Agora, na medida em que eu
atuo como agente, partícipe daquele processo, aplicando a energia também, que flui através das minhas mãos, por exemplo, e eu utilizo toda uma série de recursos que me colocam como protagonista daquilo, inclusive do meu mental em relação àquilo, e eu consigo alterar aquela realidade, por exemplo, fazer um descarrego, mesmo com o predomínio total do plano espiritual, mas eu tive uma participação muito focada naquilo ali, o meu pensamento alterou aquela realidade, foi magia. É muito tênue, tá? De saber dividir um trabalho magístico do religioso, mas você pode analisar as coisas, por esse ângulo você vai conseguir diferenciar melhor o que é magia do que é religião. E aqui, na página 48, terceiro parágrafo diz: o fato é que Exu, que é um dos mistérios, da criação e do Criador, foi gerado por Deus quando tudo Ele gerou. Em função disso, não tem um começo no tempo, já que é em si um princípio negativo. Assim, Exu já desenvolveu tantas linhagens quanto são os mistérios da criação. É por isso também que temos Exus de Ogum, Exus de Oxóssi, de Xangô, de Ansan, de Omulu, de Iemanjá, de Oxum, de Obá, de Baloaê, de Oxumaré, de Oroiná, Oroiná é Egunitá, de Logunã, que é o Ialogunã, entre aspas, o aspecto feminino de Oxalá, de Nanamburuquê e de Oxalá. Os Exus desses orixás desenvolveram em si a capacidade mental, magnética, vibratória e energética de vitalizarem ou desvitalizarem os mistérios deles, os orixás, manifestados pelos espíritos. E é por isso que existe Exu de Ogum, Exu de Oxóssi, Exu de Xangô, Exu de Ansan, é que tem ali os tronos da vida, tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor. E todos esses tronos têm o seu topo, o seu meio, a base, o lado direito e o lado esquerdo. À esquerda estão os orixás Exus, que são cósmicos, assim como Ogum, assim como Oxalá, assim como Xangô, são orixás, não incorporam. E também, nesse mesmo lado esquerdo, tem os Exus coroados, que são pessoas como eu e você, que desencarnaram e conseguiram, de alguma forma, tiveram o mérito de entrar para a legião de Exu, para uma das várias legiões. Ou a legião dos sete capas, a legião dos Tata Caveira, a legião dos Caveira, a legião dos Formigas, a legião do Exu Macaco, a legião do Exu Morcego, enfim. Entrou para uma legião. E conforme o orixá de cabeça daquele indivíduo, os seus legionários levaram ele até aquele trono. Por exemplo, eu sou de Oxóssi. Então, se eu me tornasse, entre aspas, um Exu, eu seria levado para ser coroado à esquerda do trono masculino do conhecimento. Onde está Oxóssi? Se você é de Ogum e você consegue se tornar um Exu, os seus legionários vão levar você à esquerda do trono masculino da lei, onde está Ogum. Então, por isso existem os Exus de Ogum, os Exus de Xangô, os Exus de Iemanjá, etc. Entenderam? E os Exus naturais? Os Exus naturais, eles estão à esquerda dos tronos também. Só que eles têm mais liberdade. Porque, vamos supor que eu entre para a falange, por exemplo, dos Tata Caveira. Os legionários dessa falange vão me levar à esquerda do trono masculino do conhecimento, onde está Oxóssi, e vão me coroar ali. Eu seria um Tata Caveira de Oxóssi. Já o Exu natural, tanto da terra, da água, do fogo, do ar, dos minerais, cristais e vegetais, eles estão em todos os tronos. Então você vai encontrar um Exu natural da terra, no trono da geração, vai encontrar ele também no trono do conhecimento, vai encontrar eles também no trono da lei, no trono da evolução, assim como um Exu natural das águas, Exu natural do fogo, nos 7 tronos. Devido à pureza e o vínculo deles com a natureza, eles têm esse acesso a estarem todos lá, juntinho com os orixás, na esquerda do trono. E se eu sou um Exu caveira firmado no trono de Ogum, eu não posso ir lá para o trono de Iemanjá? Não.
Não, você pode ir se for convidado e autorizado a fazer algum trabalho. E logo sua energia está ancorada no seu trono de origem, do seu orixá de cabeça ou do seu orixá ancestral. Você que escolhe. E aqui ele fala, né, os Exus desses orixás desenvolverem sim a capacidade mental, magnética, vibratória e energética de vitalizar ou desvitalizar, né, os mistérios deles. Ou seja, de energizar e de desenergizar. De fazer acontecer e de fazer não acontecer. Sempre dentro de uma lei. Quando você invoca um Exu desse magisticamente, você o faz dentro dos fundamentos daquela magia. Por exemplo, faz a magia divina dos 7 tridentes. Então tem os fundamentos. Quais são os tronos que essa magia está assentada? Trono X, Y, Z. Tá. Até onde ela vai? Como lidar com ela? São os fundamentos daquela magia. Já o religioso não está preocupado exatamente com esses detalhes. O religioso está preocupado com a doutrina que ele segue, que tem uma função pública, uma justificativa aos olhos dos adeptos. O mago, dentro do seu quadrado, tem mais liberdade. Embora pareça que não. Que o mago é meio tido como se fosse um lobo solitário, né? Ah, não tem religião nenhuma, mas faz o que o religioso faz. Fica meio como se fosse um anarquista das forças espirituais, quando na verdade não é. O mago, se for parar para pensar, tem uma disciplina muito mais rígida do que o apenas religioso. Mas isso é tema para uma outra aula. O que eu quero é que você adquira esse livro da editora Madras, do mestre Rubens, e se aprofunde, porque nós não vamos parar por aqui. Vamos seguir adiante. Né? E é muito importante que você tenha livros de qualidade aí na sua cabeceira. Você que quer lidar com o plano espiritual com bastante fundamento e assertividade, leia. Leia bastante, porque quanto mais você aprender, mais você vai ter noção de que menos você sabia. É assim. Muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito axé.